Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Willy Glan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre funções polinomiais do primeiro grau. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. Uma caixa d'água de 1000 litros tem um furo no fundo por onde escoa a água a uma vazão constante. Ao meio-dia de certo dia, ela foi cheia, e às 6 horas da tarde desse dia só tinha 850 litros. Quando ficará pela metade? Então nós temos a seguinte situação, temos uma caixa, essa caixa ela comporta 1000 litros, ou seja, essa quantidade de litros que ela comporta representa o seu volume. E diz que ao meio-dia de um certo dia, essa caixa ela fora cheia, e quando chegou às 6 horas da tarde, essa caixa estava apenas com 850 litros, devido a esse furo que há no fundo dessa caixa, e que está vazando constantemente. Então esse problema nós conseguimos resolver por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos expressar a fórmula da função. A fórmula original, podemos dizer assim, f de x igual a x mais b. Agora observe, então f de x igual a x mais b significa dizer que o f está em função de x, ou seja, o f depende de x. E agora nós vamos expressar a nossa fórmula matemática para este problema envolvendo o volume dessa caixa. Então vamos trocar o f por v de volume. E o x nós vamos trocar por t. Porque o volume depende do tempo. Quanto mais tempo vai passando, então mais esse volume vai diminuindo. À medida que o tempo aumenta, o volume diminui porque está vazando pelo buraco no fundo. Então, onde houver o x, nós vamos colocar t. Então, v de t vai ser igual a AT mais B. Então, essa aqui é a nova fórmula matemática que nós utilizaremos. Agora, vamos lá. A caixa completamente cheia significa dizer que ainda não passou nenhum espaço de nenhuma hora. Ou seja, ainda não transcorreu o tempo. Então, se a caixa está cheia, porque ainda não houve nenhum espaço de tempo relacionado a esse período. Aí nós vamos perceber, se a caixa está cheia, então o tempo gasto é 0. Se ela está cheia, ainda não passou nenhuma hora, então o tempo é 0. Então v de 0 é igual a 1000. Então quer dizer que no tempo 0, se ainda não transcorreu nenhuma hora de tempo, significa dizer que a caixa está cheia. Mas à medida que esse tempo vai aumentando, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse volume aqui vai diminuindo. Então a caixa só permanece cheia enquanto ainda não transcorreu o espaço de nenhuma hora. Então v de 0 é igual a 1000. Só que diz que ao meio-dia essa caixa é cheia e quando dá 6 horas da tarde, essa caixa está apenas com 850 litros. Então, de meio-dia para as 6 horas da tarde, são equivalentes a 6 horas. Então, V de 6, o tempo 6 horas, então V de 6 é igual a 850. E a pergunta é, em que horas o volume dessa caixa estará pela metade? Ora, se a caixa tem um volume de 1000 litros, a metade de 1000 é 500. Então, deseja saber em que tempo, então vou colocar V de t, porque eu não sei que tempo é esse. Em que tempo essa caixa estará com a sua capacidade pela metade? Então, V de t será igual a 500. Perceba o que eu tenho. Eu tenho dois pontos aqui. V de 0 igual a 1000, V de 6 igual a 850. Ora, se eu tenho dois pontos, eu posso definir
a minha lei de formação ou a lei de formação dessa função. Então vamos lá. Então pegamos a fórmula matemática que nós fizemos a adaptação, v de t igual a t mais b. Aí pegaremos agora o v de zero. Onde houver o t, vamos colocar zero. Então v de zero, a vezes zero, mais o b. Quem é o v de zero? Meu v de zero é 1000. Então 1000, a vezes zero dá zero, mais b. Vai ficar 1000 é igual. 0 mais b dá b. Faço a inversão, ficou b igual a 1000. Pronto. Eu já achei o valor de b. b é igual a 1000. Agora eu preciso encontrar o a. Como é que eu encontro o a? Eu encontro o a pelo outro ponto, v de 6 igual a 850. Então eu vou pegar agora assim, ó, v de 6 igual a 850. Então como é que fica? Vai ficar assim, ó, v de t igual a t mais b. Quem é agora o t? O t agora é 6. Então v de 6 é igual a vezes 6 mais o b. Só que o b eu já encontrei. O b é 1000. Eu coloco aqui mais 1000. Quem é o v de 6? O v de 6 é 850. Então, no lugar do v de 6, eu coloco 850. a vezes 6 dá 6a mais 1000. Vou fazer a inversão. Tudo que está no segundo membro vai para o primeiro membro e tudo que está no primeiro membro vai para o segundo. Então fica 6a mais 1000 igual a 850. Isola agora o 6a, então fica assim, 6a igual a 850. O 1000 está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa, menos 1000. 6a igual. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o 1000. Então 1000 menos 850 dá 150. Aí eu fiquei com 6a igual a menos 150. E agora nós vamos isolar esse a. Então fica a igual a menos 150. O 6 que está colado no a multiplicando, ele desce dividindo. Então, menos 150 dividido para 6 dá 25. Então, encontramos o valor de A e encontramos o valor de B. Ora, se encontramos o valor de A e encontramos o valor de B, nós encontramos a função. Volta lá para a fórmula matemática, v de t igual a t mais b. Então, v de t é igual. Quem é meu A? Menos 25. Então, fica menos 25t. Mais o meu B. Quem é o meu B? 1000. Pronto. Aqui está a nossa lei de formação que vai determinar a capacidade de litros que irá comportar nessa caixa à medida que vai transcorrendo o tempo. Agora, encontramos a lei de formação, mas essa ainda não é a resposta. A resposta é quando em que tempo essa caixa ficará pela metade da sua capacidade. Então, v de t igual a 500. Então, eu vou pegar essa fórmula matemática. V de t igual a menos 25t mais 1000. E no lugar, ó, v de t é 500, no lugar do v de t eu vou colocar 500. Então, 500 é igual a menos 25t mais 1000. Esse menos 25t vem para o primeiro membro. Ó, está menos 25t, eu coloco 25t. Está negativo, vem para o primeiro membro positivo, igual a 1000. Aqui está positivo, passa para cá negativo. Operação inversa. 25t igual a 1000 menos 500 vai dar 500. t é igual a 500 dividido para 25. t é igual a 20. Então,
Quando passarem ou transcorrerem o período de 20 horas, essa caixa estará pela metade da sua capacidade. Questão de número 2, exemplo 2. Exemplo 2 diz assim, ó: depreciação de um carro é a perda de seu valor original em função do tempo. Considere ver o valor de depreciação do carro após ter anos. Uma revendedora usa a lei de uma função polinomial do primeiro grau para calcular V, ou seja, o valor para carros com até 6 anos de uso. Esta agência anunciou um carro com 5 anos de uso por R$ 12.000. Esse modelo, quando novo, custa R$ 30.000. Escreva a lei de formação V de T. Letra B. Qual é o valor depreciado desse carro após 3 anos? Então, nós temos agora uma situação chamada depreciação. Então, a depreciação aqui é quando um objeto, né, pode ser um objeto, pode ser um automóvel, pode ser uma casa. Então, qualquer que seja a coisa que no seu estado de novo, ela tem um valor, à medida que vai passando os anos, ela vai perdendo esse valor. Então, a perda desse valor é chamado de depreciação. Aí nós temos aqui a situação de um carro. Então, esse carro, quando novo, ele custa R$ 30.000. Com 5 anos de uso, ele custa R$ 12.000. Então, vamos lá. Se o carro está novo, ele está o quê? Zerado. Então, ainda não foi percorrido nem 1 quilômetro nesse carro. Então, ele está novo. Então, significa dizer, se o carro está novo, não foi percorrido nem 1 quilômetro, então, esse tempo aí de uso dele é 0. A primeira coisa que nós faremos é montar a nossa função. Primeiro, expressa original, f de x igual a x mais b. Aí nós vamos trocar o f por v, que é v de valor. E o x nós vamos trocar por t, porque o valor está relacionado ao tempo. Então vai ficar at mais b. Aí vamos montar a nossa função agora, que representa o valor desse carro. Então, quando o carro está zerado, então V de zero, né? Zerado porque ainda não percorreu nenhum quilômetro, não tem nenhum ano de uso, ainda não tem nenhum ano de uso, porque aqui o tempo está relacionado aos anos. Então, se está novo, não tem nenhum ano de uso. Então, o tempo dele é 0. Então, quando ele está zerado, o valor dele é R$ 30.000. Aí diz que, passados 5 anos, esse mesmo carro ele vai custar 12.000. Então, passados 5 anos, o ano é 5, então V de 5, ele vai estar custando R$ 12.000. A pergunta é: escreva a lei de formação V de T e qual é o valor depreciado após 3 anos. Então, ele quer saber o valor depois de 3 anos, então V de 3, qual será o valor desse carro, o valor de depreciação desse carro. Então, observe, se nós temos 2 pontos, nós conseguimos determinar a lei de formação dessa função. Então, pegamos V de T é igual a AT mais B. Vou pegar agora V de 0. Então, V de 0, onde houver o T eu vou colocar 0. A vezes 0 mais B. Quem é o V de 0? V de 0 é 30.000. Então, 30.000, A vezes 0 dá 0 mais B. 30.000, 0 mais B vai dar B. Vou fazer a inversão. B é igual a 30.000. Então, B é igual a 30.000. Agora, vamos lá. A mesma coisa que eu fiz com o V de 0, eu farei com o V de 5. Então, V de T é igual a T mais B.
V de 5 é igual a A vezes 5 mais o B. O B eu já encontrei que é 30 mil. Quem é o V de 5? O V de 5 é 12 mil. Então, 12 mil igual a vezes 5, 5A, mais 30 mil. Eu vou agora fazer a inversão. Tudo que está no segundo membro vem para o primeiro. E tudo que está no primeiro vai para o segundo. Isola o 5A, vai ficar 12 mil, menos o 30 mil. Porque o 30 mil está no primeiro membro positivo, vem para o segundo com a operação inversa. Sinais diferentes subtrai-se os numerais e conserva o sinal do maior valor absoluto. 30 mil menos 12 mil vai dar 18 mil. Isolo A menos 18 mil dividido para 5. 5 está multiplicando A, desce com a operação inversa. Então, menos 18 mil dividido para 5 vai dar 360. 18 para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15 para 18, sobrou 3, abaixo 0. 30 para 5, 6. Aí ficaram 2 zeros, então acrescenta aqui, 3.600. Então, encontramos o valor de A e encontramos o valor de B. Ora, se temos o valor de A e temos o valor de B, então nós temos a função. Então, vamos pegar a fórmula V de T igual a AT mais B. Então, V de T é igual. Quem é meu A? Meu A é menos 3.600. T mais o B. Quem é o B? 30 mil. Então, essa é a lei de formação que vai representar a depreciação desse carro. Agora, vamos lá. O que se deseja? Deseja saber, após 3 anos, quanto vai estar custando esse carro. Então, eu pego assim, V de T é igual a menos 3.600 T mais 30 mil. Então, onde houver o T, eu vou colocar 3. V de 3 é igual a menos 3.600 vezes 3 mais 30 mil. V de 3 é igual a menos 3.600 vezes 3 dá 10.800 mais 30 mil. Então, isso aqui, V de 3, vai ser igual, sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior, vai dar 19.200. Então, aí está o valor de depreciação desse carro após 3 anos. Então, após 3 anos de uso, esse carro vai estar custando R$19.200. Exemplo 3. Exemplo 3 diz assim, o custo de fabricação de X unidades de um produto é C de X igual a 200 mais 2X. Cada unidade é vendida pelo preço P igual a R$3. Para haver um lucro igual a R$1.250, devem ser vendidas K unidades. Determine o valor de K. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos essa fórmula matemática C de X igual a 200 mais 2X. Então, essa lei de formação aqui representa o custo de um determinado produto. Aí diz que esse produto ele é vendido a um preço de R$3. Então, o preço da unidade é R$3. Para haver um lucro igual a R$1.250, devem ser vendidos K unidades. Determine o valor de K.
Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos substituir esse valor. Ora, vamos observar o que é o custo. Ou poderíamos dizer o que é o lucro. Né? O que é o lucro? O lucro, na realidade, é o valor, o preço de venda, mais... vou colocar aqui o lucro. Então, o que seria o lucro? É o valor de venda menos o que foi o custo. Então, o lucro será o valor de venda menos o custo. Então, se eu estou vendendo um determinado produto por R$10 e eu tive um custo de R$4, então meu lucro será de R$6. Porque 10 menos 4 dá 6. Então, o lucro é igual ao valor de venda, o preço de venda, menos o custo. Agora vamos lá. A pergunta é: o custo de fabricação de X unidades de um produto é C de X igual a 200 mais 2X. Cada unidade é vendida pelo preço de R$3. Para haver um lucro igual a R$1.250, deve ser vendida X unidades. Determine o valor de K. Devem ser vendidas cada unidade. Determine o valor de K. Então, para ter um lucro de 1.250, aí eu vou pegar aqui o valor. Qual é o valor que está sendo vendido? O valor que está sendo vendido é 3, então 3x. R$3 por cada produto, menos o custo. Que é o custo? O custo é isso aqui, ó, 200 mais 2x. Então, lucro menos o preço de venda. O lucro é igual ao preço de venda menos o custo. Se o custo é 200 mais 2x, vai ficar 1.250 igual a 3x menos o 200 mais 2x. Aí vamos agora resolver. 1.250 é igual a 3x menos negativo com positivo dá negativo, negativo com positivo dá negativo. 1.250 é igual a 3x menos 2x menos 200. 1.250 é igual a 3x menos 2x dá x menos 200. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer a inversão. X menos 200 é igual a 1.250. X é igual a 1.250. Está negativo, passa para o segundo membro com a operação inversa. 1.250 com mais 200, 1.450. Então, significa dizer que, como X representa a quantidade de produtos, então significa dizer que devem ser vendidos 1.450 produtos. Então, ou produtos ou unidades, tanto faz. Então, determine o valor de K. Então, esse K seria essa quantidade. A quantidade de produtos que devem ser vendidos para que se obtenha um lucro de R$1.250. Nossa questão de número 4, exemplo 4 agora. Diz assim: o custo R$100 para produzir X unidades de um produto eletrônico é dado por 18x mais 4.500. Qual é o custo para se produzir 1.000 unidades desse produto? Para a produção do item A, qual é o valor de custo de cada unidade do produto? Então, nós temos agora a seguinte lei de formação: C de x igual a 18x mais 4.500. Então, essa lei de formação ela representa o custo de um determinado produto. Então, o custo é C de x igual a 18x mais 4.500. E aí existem duas situações. Primeira, deseja-se saber
qual será o custo para se produzir 1000 unidades? Então, 1000 unidades desse produto. Então, no lugar do X eu vou colocar 1000. Vai ficar 18 vezes o 1000 mais 4.500. Então, 6 de 1000, 18 vezes o 1000 dá 18.000, mais o 4.500. Então, 6 de 1000 é igual. 18.000 mais 4.500 vai dar 22.500. Então, para se produzir 1000 unidades desse produto aqui, serão gastos 22.500. Isso aqui é o item A. Agora o item B está dizendo assim, o item B. Para a produção do item A, ou seja, para a produção de 1000 produtos, para a produção do item A, qual é o valor de custo de cada unidade? Então deseja-se saber qual é o valor de custo de cada unidade. Então eu pego o valor que eu gastei para produzir as 1000 peças ou os 1000 produtos e divido pelo total. Ora, se esse for o custo total para 1000 produtos, para eu descobrir uma unidade, eu pego o gasto total e divido pela quantidade de produtos. Cancela 2 zeros aqui, ficou 225 dividido para 10. Divisão para 10, nós já sabemos que essa vírgula que está no final subtendida, ela vai voltar uma casa, né? Então, 2 é menor, não divide, 22 divide, dá no máximo 2. 2 vezes o 10 dá 20, para 22 sobraram 2. Abaixo 5. 25 para 10 dá no máximo 2. 2 vezes 10, 20. Para 25 sobraram 5. Não tem mais número para baixar, eu baixo um zero e coloco uma vírgula. 50 para 10 vai dar 5. Então, cada produto custará R$ 22,50. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido bastante claro na minha explicação. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.